Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Você tá bem, né, Sabino? Tá tudo legal? Felizmente. Boa tarde você, Joel. Boa tarde, tudo Ana, bem? Gabi. Tudo bem? Aqui tá tudo Foi bem legal. de folia, descansou? Não. Tava trabalhando, mas acho que todo mundo meio triste esse ano por causa do carnaval. Esquisito, de até não pra ter quem não tido gosta, carnaval, né? Um clima pesado. Ficou ruim. Vamos esperar o ano tão que vem. bom, né? Você em casa, às vezes, ou assistindo a um determinado desfile, né? Seja em Salvador, seja lá em Recife, ou no Rio de Janeiro. Aquele clima acaba contagiando a gente. Infelizmente, esse ano a gente ficou meio apagado. Até pra quem não gosta, ficou sem ter do que reclamar, né? Agora no... Trânsito em São Paulo, interdição de bloqueio rua. no centro. No ano que vem, acho que estaremos com alegria represada. Sabe, essa vontade toda represada, aquela vontade de extravasar. Eu, pelo menos assim espero, viu, Ana? Pelo menos assim espero. Todos nós esperamos. Sabino, vamos falar de volta às aulas? Vamos. Os colégios municipais retornaram agora na segunda-feira, dia 15, né? Voltaram, pero não muito, né? Então, são 4 mil. É aí que vem a informação. Informação e um pouquinho de análise hoje. São 4 mil escolas municipais, né? Quase 600 não voltaram, né? A gente já tinha no ano passado um grande problema, a gente já tem há muito tempo, um grande problema da diferença do ensino público e do ensino privado, da qualidade do ensino público e do ensino privado. Com a pandemia no ano passado, isso se agravou. Por quê? Porque as escolas ficou maior. Muito maior. As escolas privadas têm estrutura para oferecer ensino à distância, para oferecer alguma alternativa quando você não tem aula presencial. As escolas públicas, não. Né? Então, o que aconteceu foi que mesmo as escolas privadas falharam, porque ninguém sabia exatamente qual era a fórmula para transmitir conteúdo adequadamente para um aluno, principalmente para os alunos menores, e eles têm dificuldade para prestar atenção. Quem tem filho sabe disso. Como é que você consegue botar uma criança pequena na frente de um computador, prestando atenção? Quantas vezes eu mesmo peguei minha filha com a câmera desligada, prestando atenção em outra Meu filho coisa. de 4 anos, a mesma coisa. Então, essa é uma grande dificuldade. Os alunos da rede pública têm outras dificuldades muito mais graves. Muitas vezes não tem acesso ao Wi-Fi. Não é para todo mundo. O Wi-Fi é uma coisa cara. Não tem acesso a um telefone celular. Quando tem um telefone pré-pago da mãe ou do pai que usam para trabalho, não pode emprestar para o filho ficar 3, 4 horas à frente do celular assistindo aula, né? Às vezes não tem onde estudar em casa. Não tem um espaço em casa para poder estudar. Então, são questões que a gente tem que lembrar sempre e que acontecem com os alunos da rede pública e que os gestores públicos de educação, de algum jeito, tiveram um ano para tentar propor alguma coisa melhor esse ano para os alunos. Isso não aconteceu. Não aconteceu. A estrutura ainda para que os alunos da rede pública possam assistir às aulas à distância e até mesmo as presenciais em algumas escolas continua precária, né? Esses gestores da rede pública de educação aprenderam o que nesse ano? Trouxeram que novidade tecnológica, de ensino, pedagógica para melhorar a vida desses alunos. É verdade que há de se fazer uma ressalva. Os secretários atuais nas prefeituras estão aí há 40 dias, 45 dias. Então, muitos dos erros que estão aí foram de secretários do ano passado, né? Que herdaram a situação. Mas o problema é grave. E é um problema tão grave que os tribunais de contas estão de olho nisso. Os tribunais de contas estão pesquisando, avaliando e pode vir, em alguns casos, em algumas cidades, eu não me refiro só a São Paulo, mas me refiro a municípios, pode vir punições de tribunais de contas, seja tribunais do Estado como tribunais municipais. Aliás, por falar em investimento, em fiscalização na qualidade do ensino, só um dado aqui que é de um tribunal de contas, aliás. O Brasil tem 148 conselhos municipais de educação, sejam estaduais, sejam municipais, que são exatamente os órgãos que fiscalizam, dão um tom de como é que deve ser o ensino público. Bom, 144 dos 148, 144 não tem dinheiro público para poder trabalhar, não recebe nenhum tipo de ajuda de governo nenhum. 92 não tem funcionários administrativos para ajudar. E
16, aliás, mais do que 14, esse número aumentou nos últimos anos. 16 estão inativos, porque não tem estrutura nenhuma para poder fiscalizar e ajudar a melhorar o ensino público. Então, fica esse registro aí, porque seja a aula à distância, seja presencial, onde, aliás, a gente sabe, também há muitas escolas, principalmente na periferia de grandes cidades como São Paulo, que não tem sequer um sabonete no toalete, não tem sequer papel higiênico no banheiro. Eu estudei o ensino fundamental e o médio na rede pública. A vida inteira vivi no colégio público. Cara, a realidade era muito ruim, muito difícil. Quantas vezes não tinha... Não, todo dia não tinha papel higiênico no banheiro. Eu falo isso sempre, porque é algo que ficou marcado, sabe? Eu me lembrava muito disso. E entrevistei recentemente algumas mães que têm filhos em colégios públicos. A realidade é muito parecida até hoje. Então essa precariedade toda que você está falando, eu senti na pele e infelizmente ela é presente até hoje. E que se agrava. Onde a situação é um pouquinho melhor porque tem um conselho de pais e de professores que trabalham de uma maneira mais séria nessa briga. Tem uma iniciativa agora até boa, louvável, da prefeitura de trazer as mães para dentro das escolas de forma remunerada. É uma boa iniciativa. Não se pode dizer que nada foi feito, mas o que se pode dizer é que o problema não foi resolvido. E as crianças da rede pública municipal muitas vezes ou não têm condição de assistir aula presencial por causa das condições do prédio, ou não tem condições de assistir, muito menos assistir aula à distância, porque não tem acesso à tecnologia. Os tablets não foram entregues até agora. Os tablets prometidos não foram entregues na sua totalidade. Então tem criança nessa situação que você falou. Ou não tem local para estudar, e quando tem o local para estudar, não tem um aparelho celular. Quando tem o aparelho celular, não tem a internet. E aí vai, porque é muito simples para a gente. A gente que tem um aparelho celular, a gente que trabalha com isso... nós acabamos achando que é uma realidade absoluta de muitas pessoas. E não é. Tem muita gente que vive nessas condições aí que não tem condição mesmo de assistir uma aula online. E o mais triste para mim foi exatamente o que você colocou no início da sua explanação aí, Sabino. É que essa discrepância aumentou demais entre o colégio particular e o colégio público. Isso quer dizer o quê? Lá na frente, os alunos que vão concorrer a uma faculdade pública serão mais uma vez injustiçados, os alunos da rede pública, não é? Ficarão mais uma vez atrás, bem atrás, mais atrás do que já estavam, em relação ao período pré-pandemia. Se o Brasil já não era exemplo de educação pública antes da pandemia, depois da pandemia, então, eu espero que a gente não tenha surpresas desagradáveis com o futuro dessas gerações que estão perdendo conteúdo. Qual é a escola, pública ou privada, que no ano passado conseguiu, à distância, dar o currículo completo previsto pelo MEC? É uma boa pergunta que fica. Eu duvido que todas as escolas tenham conseguido dar o currículo completo. Certamente não. Certamente. É uma pena isso aí, viu? Sabino, muito obrigado. Obrigado a vocês. Um grande abraço para você. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Depois de amanhã, tá bom? Abraço. Valeu, abraço, Sabino. querido.